Nós estamos dando continuidade a esse tema do mês, olhando para a igreja como uma comunidade de compromisso, uma comunidade de amor. Nós temos falado alguns temas e hoje nós vamos falar da igreja como uma comunidade de paz. Para a paz. Muito importante isso. Não adianta a gente ter paz entre nós mesmos e não podemos transmitir a paz para as outras pessoas. Aliás, a verdade é que nós nunca vamos transmitir paz, não vamos distribuir paz, se entre nós há conflito. E se isso serve para a igreja local, como a nossa, serve para a igreja cristã, em todo lugar, em todo tempo. A igreja é uma comunidade de paz e ela precisa viver em paz para ela falar dessa paz, para ela distribuir essa paz. O nosso texto de hoje é um versículo só de Isaías capítulo 52, que diz assim: quão belos sobre as montanhas são os pés do mensageiro que anuncia a paz, que traz boas novas, que anuncia a salvação e que diz a Sião: teu Deus reina. Uma palavra messiânica no texto de Isaías, falando do perfil de Jesus Cristo, e Jesus Cristo foi exatamente, encarnou tudo aquilo que esse texto aqui de Isaías lá atrás trouxe para nós aqui. Belos sobre as montanhas são os pés do mensageiro. Esse mensageiro é Jesus, que anuncia paz, que traz boas novas, que anuncia salvação e que diz a Sião: teu Deus reina. Vamos repetir essa última frase comigo: teu Deus reina? Teu Deus reina. Nós vivemos em tempos inquietos. E não é de hoje, isso está na história nossa. O mundo sabe disso, nós sabemos disso. O conflito está em todo lugar e também está entre todos os cristãos, infelizmente. A paz, apesar de ser uma bandeira que a gente acredita, que a gente defende, a religião em geral, muitas vezes foi colocada e tem sido colocado de lado pela opção da guerra, do conflito, da busca de direitos construídos próprios pelos interesses de cada grupo religioso. E nós estamos em tempo de conflito, desde que o mundo é mundo. E qual é a finalidade do conflito, senão o poder, a hegemonia, o orgulho? E trazer o descaso e a dificuldade para aqueles que nós colocamos à parte. No Novo Testamento, especialmente, o termo paz e todas as suas formas diferentes de ocorrência que nós vemos no Novo Testamento, ela aparece mais de 100 vezes no Novo Testamento. No sermão de Pedro, lá na casa de Cornélio, para quem se lembra daquele episódio, o apóstolo destacou que a substância, a essência da mensagem de Deus para Israel é o evangelho da paz por Jesus Cristo. Diz assim lá em Atos capítulo 10, verso 36, esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Esse é o Senhor de todos. E o apóstolo Paulo vai fazer várias vezes referências às boas novas do evangelho como o evangelho da paz. Ele diz, por exemplo, lá em Efésios capítulo 2, verso 17, e quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto. Efésios capítulo 6, verso 15, Paulo vai dizer o seguinte: tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. E em Romanos ainda, capítulo 10, verso 5, Paulo vai dizer, e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, que anunciam a paz. Na epístola de Paulo aos Efésios, especialmente no capítulo 2, ele aponta para o fato de que Jesus Cristo é a criação de uma nova comunidade, mas marcada pela paz. Não pelo conflito, não pela guerra, não pelo desdém, mas pela paz. Então a gente vai lendo esses textos e a gente vai vendo que a paz
no Evangelho, nas Escrituras, na vida de Paulo, na vida de Jesus, sobretudo de Jesus, ela tem um lugar especial, proeminente, essencial, para que a gente hoje também possa entender que o Evangelho é um Evangelho da paz e para a paz. E a igreja não pode ser diferente. Eu e vocês, como pessoas, como famílias cristãs, não podemos ser diferentes. As Escrituras dizem que Deus é o Deus da paz, que Jesus Cristo é o Senhor da paz, é o príncipe da paz, que o Espírito Santo é o Espírito da paz, que o reino de Deus é de justiça, de paz, de alegria no Espírito Santo, e que os filhos e as filhas de Deus são fazedores da paz, por causa do Evangelho das boas novas. Ele é boas novas da paz. Então, a paz de Deus, apesar de todo o conflito na história do ser humano, ela está no centro da mensagem e deve estar também no centro da nossa vivência, das nossas relações homens e mulheres, sempre conflituosas, entre pobres e ricos, entre direita e esquerda e centro. A igreja não é uma comunidade de pessoas para trazer guerra, inquietação por causa disso. A igreja precisa ter a sabedoria, na sua essência de paz, para ter um discurso, uma postura, uma atitude completamente independente daquilo que os homens fazem e constroem. A pergunta séria, então, que a gente precisa fazer a nós mesmos, à luz da igreja, dos cristãos que professam a paz de Cristo, porque Ele, o Senhor, é paz, é a seguinte: em que sentido as boas novas do ato redentor de Deus, em nosso favor, pode ser chamado de paz? E como eu disse no início, a nossa busca de resposta a essa ideia de paz, ou essa prática de paz, ou essa essência de paz, é a pergunta que encontra muito pouca ajuda na história da igreja, porque a igreja, assim como outras religiões e outros sistemas, brigaram, fizeram guerra também. Mataram, machucaram, feriram. E isso é coisa que a gente não defende, sob nenhuma circunstância, porque esse não foi o exemplo e o ensino de Jesus. Com o passar dos séculos, elementos, fatos foram entrando na vida da igreja a ponto de tornar-se difícil, em alguns casos, impossível de entender que o Evangelho de Jesus Cristo está centrado na paz. E, evidentemente, admite-se que a paz de mente e a tranquilidade interior que nós precisamos viver e mostrar estão entre os benefícios mais profundos e mais benéficos nas relações humanas do Evangelho. Mas é com tristeza, é com lamento que está fora de questão para muitas pessoas essa ideia de que o Evangelho ainda pega aquela proclamação que muitos estão fazendo, de dizer assim, que o Evangelho é da guerra. Como resultado da interação com a nossa cultura, com a nossa história, com as maneiras diferentes das pessoas verem o contexto em que nós vivemos, a vida de compreensão da igreja, ela tende a submeter-se a modificações se a gente não cuidar. E é por isso, gente, que o povo de Deus, a igreja de Jesus, em todo lugar, em todo tempo, está obrigada a constantemente voltar às suas raízes, a Jesus, e consultar o seu coração e a sua consciência. A fim de renovar-se, nós precisamos, como igreja, rever a soma das nossas deformidades, das nossas iniquidades, dos nossos tropeços, da força da nossa palavra, da nossa ira, e submeter isso a Jesus. E uma das flagrantes deformações relaciona-se
aos conceitos de paz. Conceitos que têm prevalecido em muitas vezes na história da igreja. O que é paz segundo a palavra de Deus? Importante a gente lembrar que Jesus e os apóstolos eram judeus. E o poder político do primeiro século, da era cristã, ela encontrou seu centro em Roma. Todo mundo sabe disso, enquanto os gregos exercitavam uma liderança intelectual e mais cultural. Eles não tinham o poder bélico. Mas embora a presença colonial romana lá na Palestina foi profundamente sentida, e embora a língua grega era usada para as pessoas comunicarem entre si, Jesus e os seus discípulos eram fundamentalmente, estavam dentro do caráter, da cultura, do pensamento, do sentido, da cosmovisão de Deus à luz do Antigo Testamento. Eles permaneceram dentro dessa tradição antiga dos profetas. E quando Jesus e Pedro e Paulo, por exemplo, mais tarde, eles falaram sobre a paz, eles declararam que as boas novas da redenção, as boas novas da presença de Jesus, do ministério da reconciliação de Deus, era o evangelho da paz. E eles usaram o termo não como usariam, por exemplo, os seus contemporâneos romanos e gregos, mas no sentido hebreu da paz. O sentido hebreu da paz era um conceito bem amplo, muito amplo, abrangia toda a dimensão da vida, a vida estrutural, a vida interior, a vida relacional, os propósitos, o governo, o sistema de governo, enfim, tudo. Ela abrangia o bem-estar humano, ela abrangia o bem-estar da saúde, ela abrangia as condições fundamentais extensivas de todo ser humano naquele tempo do Antigo Testamento. Ela descrevia o bem-estar da vida como resultante das coisas boas, amorosas, que nós criamos, ou que as pessoas daquela época criavam como boas condições para um relacionamento uns com os outros, e o relacionamento com Deus, e o relacionamento com as outras nações. E de acordo com os profetas, a verdadeira paz, ela reinava quando a justiça prevalecia, quando o bem comum estava assegurado, quando o povo era tratado com igualdade e respeito, quando a salvação florescia de acordo com a ordem boa que Deus havia trazido para eles, segundo as regras da aliança de Deus feita com seu povo no Sinai, na presença de Moisés. E de fato, gente, o profeta entendia que a aliança de Deus com o seu povo era uma aliança de vida e de paz. Um dos profetas que registrou isso de uma forma tão bonita, eu adoro esse livro, amo esse livro, é Malaquias capítulo 2:5. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. E foi isso que eu lhe dei, para que me temesse, e de fato ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. O profeta vai dizer exatamente esse testemunho do que Deus havia falado: a minha aliança não foi outra a não ser vida e paz. Foi isso que eu dei para o meu povo. Por outro lado, quando havia ganância, ambição por parte dos reis, do povo, dos príncipes, descuido com as pessoas, descuido com a fé, descuido com a justiça, com a integridade, com a verdade, quando havia ganhos injustos, a paz era quebrada, não havia paz, havia destruição. Havia entre o próprio povo aqueles que dominavam sobre o próprio povo. Nós vemos que o texto de Jeremias, por exemplo, capítulo 6, versículos 13 e 14, onde Deus declara a condição do povo para declarar a condição de paz e do shalom, diz assim o texto bíblico, em Jeremias 6, 13 e 14, porque desde o menor deles até o maior, falando isso sobre o povo de Deus, cada um se dá ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz.
Será que ficaram envergonhados porque cometeram abominação? Não, eles não ficaram com vergonha. Eles nem sabem o que é envergonhar-se diante de mim. Portanto, cairão como os que caem. Quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Deus está dizendo isso para o povo dele, que não estava em guerra com outro povo, estavam em tensão entre eles mesmos. Mas nós precisamos perguntar, diante de tudo esse conceito de paz, quais são as implicações da paz para a igreja, para nós hoje? No Novo Testamento nós temos muito exemplo, e um deles vem de Efésios, capítulo 2, versos 11 a 22. Esse texto oferece para a gente um quadro que apresenta as marcas da nova comunidade em Cristo Jesus. Comunidade que se tornou realidade, uma realidade da resposta de homens e mulheres que, quando se converteram, responderam aos seus entes, aos seus amigos, aos seus queridos e à sociedade. No Novo Testamento, estar em Cristo, especialmente segundo Paulo, e nós sabemos disso, não é tanto uma experiência espiritual, com o Espírito de Cristo, como participação concreta em uma nova humanidade criada pela graça de Deus. Para o povo do Novo Testamento, para Paulo, ele dizia o seguinte, que a nossa vivência com Cristo, ela explode na nossa relação com os outros. E eu não sou um instrumento para trazer pressão para os outros, para trazer inquietação para os outros, para deixar os outros em ansiedade. A igreja se torna o reflexo pleno da encarnação da paz de Deus em Cristo, entre os seus e entre também os de fora. E nessa comunidade, as diferenças e as barreiras que separavam uns aos outros foi superada. Foi superado o quê? Porque a igreja não se tornou apenas uma comunidade de judeus convertidos. Muitos, os pagãos, as outras nações foram se convertendo à medida que o povo da paz levava a paz. Então o nacionalismo, o regionalismo, o racismo, baseados em gênero, o espírito econômico competitivo, as diferenças sociais, o jeito de fazer os negócios, atitudes culturais e religiosas, tudo isso na vida dos cristãos estavam presentes. E quando a gente estudou lá atrás, alguns anos atrás, os textos das 7 cartas ao Apocalipse, nós vimos uma das razões por qual uma das igrejas a quem é escrito, o Espírito escreve, estava passando dificuldade. Porque no comércio do dia a dia da vida com os outros comerciantes, eles tinham uma atitude completamente diferente dos demais. A mensagem e a função do Evangelho se restauram através da igreja para um novo cenário. Um cenário em que a paz está no nosso vocabulário, porque está no nosso coração. Está nas nossas atitudes, porque está em nosso coração. Está em nosso pensamento, porque está em nosso coração. A forma que a comunidade primitiva lá em Jerusalém assumiu essa atitude, ela dá para nós uma dimensão muito bonita desse Evangelho da Paz. Um texto conhecido por nós que é Atos capítulo 4, onde o Evangelho da Paz é ouvido, obedecido, o Espírito Santo cria uma nova comunidade, e essa comunidade se caracteriza por uma profunda preocupação mútua e abertura para o outro. Ora, todo grupo dos que criam era um só coração e uma só alma, e ninguém reivindicava a propriedade privada de qualquer bem, mas tudo que possuíam era em comum. Eu creio que talvez a qualidade da vida que esses cristãos experimentaram naquelas comunidades que um dia em Jerusalém se encontraram todos, ela pode ser melhor entendida pela comparação dos 2 princípios conflitivos de relacionamentos mencionados aqui nesse texto: o egocentrismo e o compartilhamento.
O egocentrismo, um princípio, é o espírito do egocentrismo expressado pelas palavras. Outra coisa é o espírito do egocentrismo presente nos nossos atos. E lá no Novo Testamento, à luz desse texto de Atos dos Apóstolos, essa orientação que tem nesse texto bíblico, ela concentra-se em si mesma, na sua própria propriedade e naquilo que é possuído. Ou seja, aquilo que cada um possui, numa circunstância de crise, eles vão dizer, eu não posso reter tudo. Numa situação de extrema escassez, eu não posso dizer tudo que eu tenho é só para mim. Eu preciso estabelecer paz para aqueles que têm fome. E a paz para quem tem fome é comida. Eu preciso dar amizade para onde existe inimizade. E quem tem a paz de Cristo é uma fonte de pacificação. E eu vou levar a amizade. Eu vou levar o bem-estar. Então, nesse texto aqui, a questão não era só os bens que eram trocados, mas o espírito do coração de como nós retribuímos, como nós respondemos ao quadro posto de inquietação, de escassez, de medo e de dor. Trágico para mim é a igreja pensar e fazer de outra forma. Trágico é nós nos colocarmos à parte da dor e do sofrimento dos outros e dizer, eu estou garantido. O outro espírito é o compartilhamento. O outro espírito é aquele que caracterizava a igreja em Jerusalém de compartilhar a vida em comum. Nós temos o que podemos dar a vocês que não têm, mas nós podemos dar a nós mesmos o nosso coração, o nosso abraço, a nossa atenção, a nossa empatia. Nós podemos estender os nossos braços também. E sobre o impulso, a força, o sopro do Espírito Santo, a congregação naqueles dias, ela continuou as práticas do ano do jubileu. Aquilo que a gente vê acontecendo em Atos, vem lá do jubileu, da festa do jubileu, em que as pessoas compartilhavam todas as coisas, era um momento aprazível, um momento eficaz para tentar sanar algumas lacunas que ficavam entre alguns do povo de Deus e também mais tarde do estrangeiro. E nessa comunidade, a ideia de libertação da tentação, da idolatria, ao invés de medo dos deuses, de uma outra fé, a grande partilha é que os relacionamentos eram tão fortes e o testemunho de que nós somos para a paz de uns dos outros e o sustento uns dos outros, as atitudes, e nem precisava às vezes de palavras, era o elemento de cura, de renovação e de restauração para as pessoas. Gente, nós não estamos dizendo que para praticar concretamente o Evangelho como comunidade da paz, a igreja dos nossos dias tenha que ter o mesmo padrão da igreja primitiva do século I. Mas nós queremos experimentar um vento novo, precisamos. Nós não podemos deixar esse tempo que nós temos vivido nos últimos anos depois da pandemia, achar que nós não temos nada com isso. Mas cada um precisa se preocupar, e eu diria, orar profundamente a Deus, e se for necessário, jejuar, e sair de retiro,
para ouvir Deus falando a cada um de nós. O que Deus quer de mim, e o que Deus quer de você, e o que Deus quer de nós como comunidade. Queremos experimentar um vento novo, de obediência, de solidariedade, de empatia, de compaixão, de amor, de perdão mútuo, de prazer em ter você comigo, perto de mim, de saber que algumas coisas que nos fazem diferente, ela não pode roubar aquilo que um dia me pôs perto de você, por aquilo que o Evangelho permitiu. Gente, não é o Evangelho que nos dá a consciência de que temos que pensar diferente. Não é ele. Somos nós. Somos nós. Por isso, que possamos nos lembrar de como os cristãos foram fazedores da paz, promotores da paz, porque se viam como filhos e filhas de Deus. Bem-aventurados, disse Jesus, os pacificadores. Quem quer esse ministério? A gente quer dom de língua, quer dom daquilo, quer dom daquilo outro, quer não sei o quê. Mas quem clama a Deus? Senhor, eu preciso de ser um pacificador. E não há pacificador que não faça a ponte da paz. Queremos nos tornar assim como nosso Pai é, na medida daquilo que Ele é. Oro para que a nossa igreja, comunidade do Evangelho, feita de pessoas que foram alcançadas pela mensagem de paz do Evangelho, nos preocupemos apaixonadamente para que nós não venhamos tolerar a dor. Para que nós não assumamos aquela postura de que a vida é assim, nós não podemos dar conta de tudo. E Jesus não mandou eu tomar conta de tudo. Nem mandou a Igreja Esperança tomar conta de tudo. Nenhuma igreja tomar conta de tudo. O que Ele pediu e pede por Jesus é que nós, naquilo que podemos fazer, vamos fazer. Vamos fazer. O fazedor da paz não se permite ser enquadrado nos modelos da religião institucional, que proclama só a si mesmo e os seus interesses. Ser um fazedor da paz é participar da comunidade da paz do Evangelho, renovada, fomentada pela presença do Espírito Santo em todo instante, para nos fazer pessoas, homens e mulheres do Shalom de Deus. A nova comunidade da paz de Deus é chamada e vocacionada para viver uma vida de entrega plena em todo instante, em todo momento, abrindo as nossas mãos de coisas que nos ataram. Forças que nos ataram, forças que nos agrediram. E nós não precisamos de um novo sopro do Espírito, no sentido como as pessoas por aí entendem. Nós precisamos apenas dizer, Senhor, o que o Senhor me deu, seja isso na minha vida, a Tua presença, a Tua morada na minha vida, que possa mover o que eu falo, o que eu sinto, o que eu posso fazer, o que eu posso distribuir. Está aqui a minha vida, Senhor. Está aqui a minha vida. Deus não está pedindo de mim e de você nada além disso. Amém.